dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e é dia de Sexta de Arromba. Daqui a pouquinho vocês vão saber qual é o nosso assunto do dia. Mas além da Sexta de Arromba, a gente vai falar do fluxo estrangeiro que tem entrado aqui na nossa bolsa. Foi o assunto de janeiro e pelo menos desse comecinho de fevereiro. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa esticada do mês de janeiro e sobre toda essa entrada de recurso que teve aqui e que mostrou que sim, tem espaço ainda para potencial de valorização, ou os investidores estrangeiros têm visto isso, e por que o Brasil nesse momento. Então a gente vai passar por esses principais aspectos. Vamos também falar de um assunto que é polêmico, vamos falar de day trade, porque saiu uma pesquisa da FGV falando que as pessoas mais perderam do que ganharam. E não é que assim, mais pessoas perderam do que ganharam ali na média, tem 50% perde, 50% ganha. Não. O número de perdas é grande e quando a gente vê, né, o montante também dessas perdas, é um volume bem considerável. Então, às vezes a gente tem essa ilusão, né, ou as pessoas têm essa ilusão do ganho rápido e nisso acabam metendo os pés pelas mãos. Então, hoje um monte de assunto para a gente tratar com vocês. Não vou perder tempo, já vou passar pela nossa agenda para a gente entender o que tem de indicador no radar, o que deve ou não movimentar o dia e quais são os principais condutores da nossa sexta-feira, que também é de arromba. Então já vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque à meia-noite não, 1h da manhã, na Índia, saiu decisão de política monetária. Ontem a gente falou muito disso, né? Era um dia marcado por decisões de política monetária e elas continuam nessa sexta-feira, começando pela Índia. Às 8 horas aqui no Brasil tem o IGPDI, o Brasil que está meio sumido já da agenda hoje, e eu acho que a grande estrela do dia vai ser o payroll. Eu falei ontem que o payroll estava muito aguardado, era um dado que todo mundo estava esperando e chegou a hora dele, 10h30 da manhã, ele foi divulgado, então saíram os dados de emprego de forma geral, a taxa de desemprego, o salário médio por hora e o relatório mensal mais completo que embarca tudo isso. Ao meio-dia, tem a Universidade de Michigan que divulga o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação de 1 e 5 anos. Aqui ainda preliminar, porque o mês de fevereiro não acabou, mas já um primeiro ponto aí, um ponto de partida, principalmente das expectativas de inflação lá nos Estados Unidos, que junto ao payroll, junto ao, como eu falei ontem, a renda, né, o índice de gastos com consumo pessoal, o próprio mercado de trabalho de forma geral, os indicadores de inflação também mais gerais, estão muito no radar, porque quer todo mundo saber para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos nos próximos meses, nas próximas reuniões. Além disso, a Rússia divulga o PIB do quarto trimestre a 1h, e às 15 tem poços de petróleo e plataformas em operação nos Estados Unidos. Outro dado que tem ganhado mais relevância junto aos estoques de petróleo por essa busca do aumento da produção do petróleo nos Estados Unidos pelo Donald Trump. Às 4h da tarde também lá sai o crédito ao consumidor, ou os dados de crédito ao consumidor do mês de dezembro. Essa divulgação é feita pelo Fed. Sem também perder muito tempo aqui, já vamos entrar no nosso primeiro assunto do dia, que é justamente a nossa bolsa, que deu uma esticada em janeiro e por vários dias em fevereiro, tirando aí o ajuste que a gente teve na quinta-feira, que foi um ajuste mais duro. Por vários dias a bolsa veio renovando recordes e deu uma boa esticada de muitos mil pontos nesse mês de janeiro. Isso tem sido um assunto que está correndo, porque o mês de janeiro levou a bolsa para outro patamar e acabou levando aí o acumulado em 12 meses, né, esse desempenho acumulado em 12 meses também para um outro nível. Só em janeiro a bolsa teve um salto muito grande e quando a gente pega 12 meses já passa de 40% de valorização.
Bom humor generalizado aqui, a notícia da Infomoney. Bom humor generalizado conduz o Ibovespa a inéditos 187 mil pontos. É uma esticada bem grande se a gente pensar que no último recorde, quando a gente teve o último recorde antes dos ajustes, a Bolsa estava em 166 mil pontos. Isso dá uma valorização de 21 mil pontos. E se a gente está falando de Bolsa, a gente está falando de 21 mil reais de esticada de valorização. E muito disso vem, e aí eu acho que eu já vou até juntar um pouco um assunto no outro, porque muito disso tem vindo da entrada de recursos estrangeiros aqui no Brasil. Mas vamos entender, né, por que essa bolsa está sendo vista como uma possibilidade de ganho, principalmente para o investidor estrangeiro. Primeiro de tudo, não vamos ser inocentes aqui de achar que o recurso estrangeiro está entrando porque ele quer fomentar o nosso país, porque quer fomentar nossas empresas, acredita no valor dessas empresas. Nada disso. A gente tem um cenário conturbado de forma geral e de forma internacional, muita incerteza em relação à Bolsa dos Estados Unidos também, com toda essa toada das empresas de tecnologia. A trajetória das empresas de tecnologia estão muito instáveis e a gente sabe o quanto tem de dependência da Bolsa dos Estados Unidos hoje dessas 7 magníficas. Então, essa dependência faz com que qualquer tropeço, qualquer frustração, qualquer decepção torne essa trajetória um pouco mais frágil. E isso tem sido mostrado nos ajustes lá em Nova York, conforme os balanços são esperados e são divulgados. Então, esse primeiro ponto já traz ali, né, uma busca por outra forma de valorização. Outra questão é o Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Ele traz muita incerteza, eu sempre falo isso, ele é uma bomba relógio, ele fala um dia, no outro dia ele desfala, às vezes no mesmo dia ele volta atrás, muda de ideia. Então Donald Trump é uma pessoa imprevisível e o mercado não gosta de imprevisibilidade. O mercado gosta de conseguir prever os movimentos para se posicionar antes. Com tudo isso acontecendo nos Estados Unidos e toda a forma de condução do Donald Trump da sua política, então usar a economia e as relações comerciais para fazer as suas vontades políticas serem atendidas, a sua agenda ser atendida, a agenda do seu governo ser atendida principalmente, ainda colocando como se os interesses dos Estados Unidos fossem homogêneos, porque ele fala que ele está ali para defender o interesse dos Estados Unidos. Mas esses interesses também não são homogêneos. A gente precisa falar disso, porque senão parece que lá também todo mundo pensa igual, todo mundo pensa que precisa perfurar petróleo, por exemplo. E isso não é uma verdade. Essa agenda e esses interesses são do governo do Donald Trump, pensando que isso é o melhor para o seu país e que os outros países precisam se curvar a essa vontade, a essa imposição, a essa necessidade e fornecer ali o petróleo para os Estados Unidos, deixar o seu território, por exemplo, para os Estados Unidos explorarem, caso da Groenlândia, que virou um lugar de disputa ali, não só pelo petróleo que pode ter, nos petróleos subglacial que pode ter lá, mas também materiais raros, minerais raros que podem ter sua presença na Groenlândia. Então a gente vê uma série de interesses também pensando não só geopoliticamente na questão estratégica e na questão de posicionamento, mas desses materiais, dessas matérias-primas que os Estados Unidos precisam também para suas questões tecnológicas, para chips e semicondutores, para continuarem dando uma resposta à China. Então, essa forma de governar do Donald Trump causa muito ruído. E o mercado também não gosta de ruído, nem de incerteza e nem de ruído. Então, se tem qualquer dúvida, se existe qualquer dúvida na condução da política econômica, na geopolítica dos Estados Unidos, isso afeta a própria confiança dos títulos do país. E, afetando a confiança dos títulos do país, também afeta a confiança no dólar. E por isso a gente vê vários bancos centrais indo um pouco para o ouro também, para se proteger caso dê alguma coisa errada ou dê alguma coisa ruim ali nos Estados Unidos. Então existe essa segunda proteção. Eu sempre falo que é uma segunda camada, tipo autenticação em 2 fatores, é tipo um goleiro, é uma segunda camada de proteção, o ouro. E isso vem aumentando, né, essa procura pelo ouro vem aumentando justamente por esse fator Trump, que é muito imprevisível.
E se você começa a ter dúvida em relação às treasuries, se você começa a ter dúvida também em relação ao rendimento dessas treasuries, e agora, mais recentemente, com a indicação para o Banco Central dos Estados Unidos também, muita dúvida começou a rolar. A gente sabe que Donald Trump ataca sistematicamente o Banco Central. Isso gera incerteza também, mais uma camada de incerteza para os Estados Unidos. Tudo isso junto faz com que o recurso vá buscar a rentabilidade em outro lugar. Então ele vai olhar para os Estados Unidos e para as treasuries e pensar, bom, aqui está um pouco instável, aqui está um pouco inconstante. E talvez os rendimentos caiam ao longo do ano, talvez eu não ganhe tanto quanto antes. Para onde eu vou? Onde eu vou ganhar dinheiro então? Esse é o pensamento do recurso. E onde eu vou ganhar o dinheiro? No curto prazo. E aí o dinheiro está vindo, esse recurso está vindo aqui para o Brasil. Então a gente recebeu em janeiro uma enxurrada de dinheiro gringo, eu já vou falar sobre isso, mas entrou bastante recurso aqui para buscar ganho nas nossas empresas que estavam baratas. A gente tinha uma série de ativos aqui depreciados e muitas vezes depreciados por uma questão de desconfiança com o cenário doméstico. A gente viu acontecer recentemente, no final de 2024, toda aquela loucura em relação ao fiscal, de nossa, vamos ter risco fiscal, uma leitura completamente equivocada em relação à situação fiscal, só por uma discordância da forma do ajuste, e essa discordância nem era em relação ao tamanho do ajuste. A desconfiança era em relação à forma que ele foi conduzido. E isso já foi suficiente para levar a bolsa lá para baixo, depreciar os nossos ativos como se eles tivessem perdido o valor de um dia para o outro, fazer com que o dólar subisse um monte e os juros futuros também arrancaram para cima. E isso mostra uma desconfiança do investidor, principalmente doméstico, em relação ao cenário doméstico, como se estivessem dando uma resposta de que não gostaram daquela forma de condução. E isso depreciou muito os nossos ativos. Como eu falei, muitos deles derreteram como se a gente tivesse uma mudança de dia para noite na perda do valor, na capacidade produtiva da empresa, e não foi isso que aconteceu. Foi um recado e uma aposta contra o país que levou a essa derrocada da nossa bolsa, alta do dólar e juros futuros lá na lua. Conforme o ano de 2025 foi passando, e isso se provou uma leitura errada logo no começo do ano, conforme o ano foi passando, a nossa bolsa foi mostrando os sinais de recuperação, valorizou, bateu vários recordes, inclusive durante o ano de 2025, mas agora em janeiro a bolsa estica mais uma vez. A gente tem todo esse cenário geopolítico global acontecendo, que mostram essa esticada da bolsa e por que o recurso veio para cá, mas além disso, a gente tem também a expectativa de queda de juros, porque a nossa Selic está em 15%, é uma taxa que diminui o apetite pelo risco, porque você pode ganhar 15% sem risco, então precisa vislumbrar um ganho melhor e maior, misturei os dois aqui, virou Chico Bento no shopping, né, melhor, mas precisa ter um ganho maior, ou vislumbrar esse ganho maior, para você tomar risco. A pessoa só vai tomar risco se achar que vai ganhar mais que 15%. Conforme você tem uma expectativa, e ela pode nem acontecer, mas só da expectativa acontecer de cair os juros, o recurso já vai buscar esse ganho em outro lugar porque ele quer se posicionar antes. Depois que os juros caírem, talvez seja tarde demais para se posicionar. E aí o mercado se posiciona e também vai buscar o ganho na renda variável nos ativos de maior risco. E os países emergentes têm sido esse destino preferido do recurso estrangeiro. E o Brasil entre eles por também ter esse potencial de valorização. A gente até fez um gráfico aqui para mostrar para vocês dessa esticada da bolsa, ele estava até agora na tela, mas eu vou colocar ele aqui de novo só para vocês verem essa esticada que eu estou falando. Essa despontada que deu em janeiro, porque praticamente foi vertical ali. Foi uma alta que subiu quase como um elevador. Não foi um sobe e desce como a gente viu acontecer ali em novembro, dezembro, que tem alta, mas tem muitas correções ao longo do caminho. Em janeiro de 2026, que é onde vocês estão vendo depois da linha que divide o ano, teve uma ascensão ali vertical, foi realmente, subiu de elevador a bolsa. Poucas correções, exceto agora a de quinta-feira, que eu diria que foi uma correção mais dura, mas foram poucas correções, e as correções que aconteceram foram pequenas para a magnitude da alta.
Então mostra que existe esse otimismo com o Brasil, existe essa expectativa de ganho, porque ninguém colocaria o dinheiro aqui para perder. Não só esse otimismo, mas essa expectativa pelo potencial de valorização, sempre olhando para frente e já pensando num cenário mais instável geopolítico e nessa possibilidade de recuperação do apetite pelo risco pela queda da Selic, que deve começar a acontecer em março. Então o mercado põe um passinho para trás e entra antes. E indo nessa toada, em 2026, o ano de janeiro de 2026, teve uma entrada de recurso estrangeiro enorme na Bolsa. A B3 trouxe dados ali mostrando que foi o segundo melhor mês da história de entrada de recurso de capital estrangeiro na B3. Até separei aqui, foram mais de 26 bilhões em aporte, um volume que superou todo o saldo positivo de 2025. Então, em um mês, a gente teve uma entrada de recurso aqui que superou o ano de 2025 todo. E só perdeu para o comecinho de 2022, que teve também um fluxo de recurso estrangeiro grande vindo para cá. E aí o motivo todo mundo já conhece. Não é o de cima sobe ou de baixo desce, mas sim o que eu estava explicando, da incerteza em relação à condução da política econômica e o uso dessa política econômica para forçar a relação com outros países, colocar a negociação em patamares desiguais, mas também em relação à condução geopolítica e os riscos, o efeito de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, que está fazendo com que o recurso saia de lá, saia daquele porto seguro para diversificar a carteira. Atualmente, as carteiras estavam muito concentradas nos Estados Unidos. Elas estavam com uma exposição grande aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos começam a trazer um risco de uma volatilidade maior, uma possível correção também nas empresas de tecnologia, o que o recurso vai fazer? Opa, deixa eu realizar aqui, se eu ganhei, vou sair, vou buscar essa diversificação em outros países para não me expor só a um país só, ou para diversificar ainda mais essa minha carteira de ativos. E é muito interessante ver que muito desse recurso veio do investidor institucional também, o ETF, que é o nosso fundo de índice lá em Nova York, que replica, né, a valorização da nossa bolsa, teve que emitir novas cotas para receber esse recurso. Então a gente vem numa toada, num começo de ano muito otimista e com muita entrada desse recurso estrangeiro, colocando o Brasil como esse destino favorito aí do recurso e colocando a gente no segundo melhor mês da história. E como eu falei, não é uma fuga simplesmente ali dos Estados Unidos, mas sim essa redistribuição do risco, essa redistribuição das carteiras globais. E o Brasil foi um desses destinos por todos esses motivos que eu já expliquei. Os ativos estavam baratos, se vê aqui um potencial de valorização bom e que vai trazer o ganho no curto prazo. É especulativo, mas é uma boa notícia pensar que a nossa bolsa está renovando recordes, ainda que seja um recurso especulativo e que não está aqui com nenhuma obrigação e nenhuma pretensão de fomentar a nossa bolsa, fomentar nossas empresas ou o nosso país. Inclusive, quando entra aqui para ganhar com juros, também não vamos ser inocentes de achar que é para fomentar os projetos de país, para financiar a nossa dívida, nada disso. É para pegar dinheiro emprestado num lugar que tem taxa bem baixinha e vir buscar essa valorização aqui. Então pega dinheiro no Japão, por exemplo, entra aqui, esse movimento chama Carry Trade. Eu sempre pergunto se conhecem a Carry, né? Hoje eu esqueci, mas é a Carry Trade, que é esse movimento de se financiar no Japão, botar o dinheiro aqui para ganhar 15%, que ainda que a taxa de juros caia meio na próxima reunião, o diferencial ainda é alto, ainda é atrativo. Entrou recurso aqui, o que acontece com o dólar? O dólar se desvaloriza e o dólar já vem se desvalorizando frente a outras moedas também, Brasil inclusive, nesse movimento de entrada de recurso e diversificação de carteira. Já que a gente está falando de bolsa, vamos falar também de perder na bolsa. A gente está falando de bolsa valorizando, bolsa batendo recorde, recurso entrando aqui. Mas tem muita gente tomando da cabeça e é isso que mostra pra gente o estudo da FGV do grande cassinão da bolsa, que é o day trade, e não é o cassinão do... Gente, esqueci do Barros, esqueci primeiro no Gilberto Barros. Não é esse cassinão que a gente está falando, é outro cassinão, é o cassinão do day trade.
Porque brasileiros perderam 9,9 bilhões com day trade durante a pandemia da Covid-19, aponta estudo da FGV. A amostra dos investidores não se restringe a um grupo social, etário ou regional específico, mas abrange um espectro amplo da população que vai desde procuradores, médicos, estudantes, aposentados a empregados domésticos. Todo mundo resolveu tentar ganhar um dinheiro com day trade. Só que day trade, gente, é uma coisa muito volátil. A bolsa, você apostar ali no curto prazo, você precisa de muita sorte para entrar no momento certo e contar com essa sorte que aquela empresa vai subir durante o dia e você vai vender com lucro. É o famoso comprar barato e vender caro. Só que às vezes a maré vira. E quando a maré vira, as perdas vêm. Então vamos colocar aqui os dados da FGV para o pessoal de casa acompanhar, porque eu acho que os gráficos falam por si só aqui, mostrando que essa ilusão de ganhar dinheiro no curto prazo, porque o day trade é isso. Ninguém está apostando na valorização de longo prazo, pensando num value invest, então vou apostar no valor da empresa, acredito no valor daquela empresa, vou comprar para ganhar em longo prazo, num buy and hold, que você segura aquilo por muito tempo. Não, você quer ganhar no diferencial ali de centavos. A questão é, se você tem um lote, na variação de 1 centavo, você ganha R$1, né? Primeiro de tudo. Mas, olha como a gente teve um aumento do número de day traders a partir de 2019, e eu acho que isso vem também e mostra um retrato de um desespero ali do brasileiro querendo ter um ganho extra, querendo ter uma renda extra, o que leva a gente até fazer um paralelo que pode parecer meio grosseiro, mas com as pessoas indo para bet, as pessoas indo para qualquer coisa que traga essa ilusão do ganho rápido, do enriquecimento rápido, que vai mudar a vida dela de uma hora para outra, com apostas ali no dia a dia, e que isso vai fazer com que ela saia daquela condição que ela se encontra. E 2019, né, essa passagem de 2019 para 20, que é o que a gente está vendo aí, esse aumento, principalmente em 2020, vem justamente, talvez, desse desespero que o brasileiro estava de ter uma renda. Então, acho que traz um retrato também da sociedade de pessoas que querem sair da situação atual. Não só ali com essa ilusão do enriquecimento rápido, mas mostrando que muitas vezes a renda das pessoas é insuficiente. Então isso leva também a essa busca por uma graninha extra, por um enriquecimento, essa ilusão. E o day trade traz isso da mesma forma, por isso que eu falei que é um grande cassinão, ele traz da mesma forma, essa mesma ilusão do enriquecimento da bet. Você começa a ganhar e aí você acha que a maré nunca vai virar contra você e quando vira, o tombo é grande. Inclusive, é o que mostra o nosso próximo gráfico, que o ganho das pessoas está sempre abaixo do zero ali. E que mostra que as perdas são muito maiores do que os ganhos. Né? O lucro bruto total diário das pessoas com day trade está abaixo do zero. Então, é prejuízo, não é lucro. E aí, a gente lembra da famosa frase da nossa presidenta Dilma, que foi muito mal interpretada, mas que tinha toda a razão, quando falou que ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Nesse cassinão é muito difícil, mais gente perde do que ganha, mas a ilusão faz com que as pessoas entrem nisso, inclusive sem saber como realmente funciona. E eu tenho pouquíssimos minutos, então vamos para ela, vamos para a cesta de arromba, porque é hora dela. É hora da cesta de arromba! Cesta de arromba hoje fala de um assunto que eu acho que não poderia ser outro nessa semana, porque é de arromba, é a farinha pouca, meu penduricalho primeiro, os super salários do Legislativo que foram aprovados nessa semana e que podem levar ali o salário, a remuneração, principalmente aí do Congresso, para R$90 mil por mês, inclusive acima do teto constitucional. E tentando também dar uma driblada ali no imposto de renda, ali pela forma da composição desse salário. Vencimento básico, R$19.092. Gratificação de desempenho até 100%. Aí eu queria saber como é que funciona a gratificação de desempenho, assim, só a título de curiosidade. Vai ter que aprovar projeto, vai ter que apresentar, porque tem gente que está lá na Câmara, tem gente que está lá só para fazer vídeo de fundo preto e votar contra o povo.
Então eu queria saber, será que vai ter que mostrar algum trampo? Não sei. Licença compensatória até 10 dias por mês, podendo gerar indenização de R$ 22.528, o que levaria no final a uma remuneração bruta de 90 mil. No caso do Senado, vencimento básico de 13.753, gratificação de atividade legislativa de até 22 mil, licença compensatórias, dias não limitados por mês, até R$ 2.228 por dia. Tem gente que não ganha isso no mês. Aliás, a média do ganho do brasileiro mensal é um pouquinho maior que isso, né? Fica ali na casa dos 3 mil. Remuneração bruta total, R$ 69 mil. Claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, tem parlamentares, inclusive, indo contra essa medida, mas é de arromba pensar que a pessoa vota no próprio salário. E por que eu falei farinha pouca, meu penduricalho primeiro? Porque muita gente daí é a primeira a fazer o tal do fiscalismo seletivo, de falar, risco fiscal, nossa, não vamos aprovar aumento de benefício, tem que pensar no fiscal, o fiscal, mas na hora de aprovar o seu aumento acima do teto constitucional, não pensa duas vezes. Primeiro ponto. Segundo ponto, que tem gente aí, né, que eu não sei como eu falei, não sei como é que vai funcionar essa gratificação de desempenho, se é postar vídeo de fundo preto, se é fazer caminhada colocando pessoas em risco, como é que é. Mas Nicolas Ferreira, por exemplo, falou ontem, na verdade antes de ontem, na verdade há 3 dias atrás, óbvio que votei contra o gás do povo. Será que faz parte dessa remuneração compensatória, gratificação aí de desempenho, votar contra as pessoas e votar a favor de si próprio, no eugresso? Votar a favor do seu aumento e não pela população? Porque essas pessoas também são as primeiras a chiar quando tem benefício social. Votam contra o povo a rodo. Tentam colocar entrave aonde elas conseguirem. Mas para votar no seu penduricalho ali, aí vota mesmo. Aí até acho que aparece para votar. Outra coisa que normalmente os parlamentares, e aí eu não gosto de generalizar, porque eu acho que tem parlamentares e parlamentares, e essa generalização, inclusive, é muito perigosa, entra numa seara antipolítica, anticongresso, que eu não gosto de entrar, por isso que eu falo, tem pessoas e pessoas, mas tem aqueles também que são contra a escala 6x1. Com certeza vocês já ouviram alguns deputados, alguns senadores que falam, a escala 6x1 vai quebrar o Brasil, estão sempre defendendo os interesses das empresas, que inclusive colocam eles lá para votar a favor dos interesses da agenda dessas empresas, desses setores, seja da bala, da Bíblia, do boi, agora das bets, estão lá para defender tudo menos o povo. E quando é 6x1, aí torce o nariz, aí não pode. Mas na hora de falar da sua folga, olha só, um dia de folga para cada 3 trabalhados, ganhando 90 mil. É ou não é de arromba e é ou não é um absurdo, um escárnio, uma piada de mau gosto as pessoas votarem não só o próprio aumento, seria ótimo, né? Decidir o seu próprio aumento, mas não só isso, como também as folgas, sendo que sempre que isso é em prol da população e em menor escala, aí não pode. Aí coloca as contas em risco. Aí é populismo eleitoral. Né? Começam a inventar um monte de coisa para não aprovar nada que seja a favor da população, mas na hora de defender bet, na hora de defender banco, na hora de defender Bíblia, na hora de defender bala, boi, tá ali pronto para defender. E na hora de se defender também, se coloca em primeiro lugar. Então, por isso, farinha pouca, meu penduricalho primeiro é a nossa cesta de arromba para fechar o programa e já convidar vocês para a nossa aula que vai acontecer no dia 12 de fevereiro, às 8 horas da noite, na quinta-feira, o Pacto da Impunidade. Para você se inscrever, é só entrar em iclmercado.com.br e garantir a vaga na nossa aula inaugural da pós-graduação, turma de 2026. Essa aula vai discutir por que as elites nunca pagam pelos seus crimes, talvez porque a elite tenha poder econômico e financeiro para se proteger. Que é o que a gente está falando aqui, né? Quem tem representatividade, quem está ali não é o povo, é quem tem poder político e econômico para colocar quem os represente ali. E essas pessoas, claro, vão votar também a seu favor, porque elas estão ali para defender os seus próprios interesses e os interesses de quem tem poder político e econômico, e não da população que não tem poder político
e nem econômico. Mais econômico do que político. Então, porque a elite não paga pelos seus crimes, a aula magna online e gratuita, a gente só pede que vocês se inscrevam no link aqui embaixo ou no QR Code que está ali no cantinho da tela e vocês vão participar dessa discussão que vai ser incrível entre Gessé e o Lindenero. Agora, jogo para os meus vizinhos de cima, porque nada melhor do que dar um rolê de sexta-feira. O William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. E na segunda-feira eu volto para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões. O processo dele corre em sigilo, ele continua livre. E os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto. É o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, eu e Lindené Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.